O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre do ano de 2018. Estudo para as classes de jovens e de adultos. Um estudo que tem por tema principal no trimestre a escatologia, ou seja, o estudo dos últimos acontecimentos ou acontecimentos do tempo do fim. A nossa lição presente é a última neste trimestre, a de número 13, com o título As Bodas do Cordeiro. Lembrando, na simplicidade, que bodas refere-se a casamento, a matrimônio, a união de dois seres. Para nossa lição no presente trimestre, nós teremos o texto áureo tirado de Apocalipse capítulo 19, o verso 7, quando o texto diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Este é nosso texto áureo, e o texto bíblico está dividido em dois textos bíblicos, ou a leitura bíblica está dividida em dois textos bíblicos, que são Mateus capítulo 22, a parábola das bodas do filho do rei, e Mateus capítulo 25, os primeiros versos até o verso 13, com a parábola das 10 virgens. Dando sequência, entendamos que temos para nós o texto bíblico, Mateus capítulo 22, com a parábola das bodas do filho do rei. Fazendo a leitura que vai estar colocando para nós o assunto bíblico no que será depois argumentado e explicada a nossa lição, nós temos: então Jesus, tomando a palavra,
tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo e o outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Observemos, pois, no verso 2, que o texto está falando do reino dos céus, semelhante a um casamento. O rei convocando os convidados para o casamento, o matrimônio, as núpcias, as bodas de seu filho. Naturalmente, pelo próprio fato, já está falando de Deus se alegrando em Cristo Jesus, numa bodas, num casamento, numa união que Ele, Deus, tem prazer, tem a sua alegria. O casamento começa lá em Gênesis, numa figura, lembremos, de Deus, o Criador, querendo ter uma união e uma vida comum com a criação dele, a criatura, a obra das suas mãos. Esse é o sentido do casamento primário, é Deus mostrando um lado. Nada demais o reino dos céus ser semelhante a um casamento. Muito bem, e muitos convidados, mas nem todos interessados nesse convite, dando caso a este convite. Ainda que a insistência de Deus é grande para que a festa se encha, ou outra palavra, que os céus venham a estar cheios, o céu de Deus esteja cheio. Muito bem, este é o primeiro texto que nós temos, e o segundo está em Mateus capítulo 25, outra parábola também bem conhecida, e novamente o assunto é: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo,
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Portanto, a nossa lição, que tem esse título, As bodas do Cordeiro, é uma das representatividades do reino dos céus. Capítulo 22, capítulo 25, o início. O reino dos céus é semelhante a um casamento, a uma núpcias, a uma bodas, a um matrimônio. Observe que essas palavras são sinônimas. E tem pessoas que pensam que por ser palavras diferentes são coisas diferentes. Bodas, matrimônio, núpcias. E vamos entender isso, estar atentos, porque há muitos casos na Bíblia em que as pessoas, por verem palavras diferentes, pensam em sentidos e coisas diferentes. Palavras podem ser diferentes, mas o significado é o mesmo. São palavras sinônimas. Muito bem. Para nossa lição, no nosso estudo, estaremos empregando o texto, ou o esboço, melhor dizendo, o nosso esboço padrão, que traz 3 tópicos para o desenvolvimento das lições. O primeiro tópico, a figura do casamento nas Escrituras. Segundo tópico, o que são as bodas do Cordeiro. Terceiro, as condições para participar das bodas. Esses são nossos 3 assuntos, ou subtemas, tópicos que nós vamos estar tratando, desenvolvendo a nossa lição. Passando, portanto, a nossa introdução, consideremos. As bodas do Cordeiro é a expressão máxima da relação entre Cristo e sua igreja. É a figura do casamento, do esposo e da esposa, que aparece na Bíblia em várias passagens, e que ilustra o relacionamento de amor e união que há entre o Senhor Jesus e o seu povo, e que se estreitará ainda mais na eternidade, quando estaremos para sempre junto de nosso Salvador, desfrutando da plenitude da glória e alegria desta aliança firmada na cruz do Calvário. Muito bem, nós já temos entrado com palavras aqui, falando que bodas é algo citado em várias passagens na Bíblia, referindo-se às coisas de Deus. E trata sim desta união. Agora, dentro da figura colocada, núpcias, matrimônio, casamento, que é de Deus conosco, ou em Cristo Jesus e nós.
estejamos atentos a esse particular, porque o casamento também trata-se de uma aliança, é um pacto. Vamos estar atentos a isso. Se temos essas palavras, matrimônio, núpcias e outras mais, mas o sentido é que dois seres entraram em um pacto. É um pacto que é estabelecido. Ou, às vezes a gente fala no casamento, juramento. Estabelecer um compromisso, termos de uma aliança, é que é o casamento. Portanto, tudo isso está envolvido no nosso assunto, na lição bíblica, as bodas do Cordeiro. Mas, passando mais à frente, o primeiro tópico, a figura do casamento nas Escrituras. Vamos ver a figura de casamento nas Escrituras. Muito bem, no Antigo Testamento, estaremos tratando esse tópico, a figura do casamento nas Escrituras, num tempo antes de Jesus e depois de Jesus ser manifesto, dado ao mundo. Assim, vamos para um primeiro parágrafo da nossa lição, no nosso material de classe. Aí temos o texto que agora leio. As Escrituras sagradas usam a linguagem figurada do casamento para ilustrar o relacionamento entre Deus e a nação de Israel. Nos profetas, essa figura é empregada para mostrar a gravidade das infidelidades de Israel por terem se voltado para falsos deuses e se esquecido de Jeová, que os criara e fizera com eles uma aliança e os enriquecera sobremaneira, enchendo-os de bênçãos. Tal como um bondoso e amoroso esposo teria feito por uma mulher desamparada, pobre e desprezada ao desposá-la. Por causa dos adultérios de Israel, Deus os castigou severamente, rejeitando os impenitentes e recebendo de volta como sua esposa os que se arrependeram. Então observe este ponto. Figura no Antigo Testamento. Primeiro, esse aspecto de união. E depois, formação da família. Que casamento é isso? É união e formação de uma família. A história, na verdade, no Antigo Testamento começa com Abraão. Antes de Abraão, Abrão era o seu nome. Pai da altura, só isso. Casado com Sarai. Mas observem que Deus toma este homem para mostrar o seu projeto de criar para si um povo, ter um povo com ele na eternidade. E Abrão era a figura de Deus e Sarai o instrumento que ia ser como que reprodutora, formadora na multiplicação de toda essa nação de Deus. Muito bem, só que de Abrão, pai da altura, veio a história que temos já tratado em lições anteriores. Abraão, pai de multidões. O pai da altura quis ser pai de uma multidão, então trocou o nome. É como se Deus trocasse de nome. Um pai da altura também quer ser pai de multidões. E usa, assim como Sarai, Deus usa uma nação que vai trazer ao mundo a formação de vidas ou providenciar a existência de novos seres que vão, no seu número crescente e multiplicativo, encher os céus. O número será como das estrelas, que não se pode contar. Por isso vão entender. A história
do reino dos céus no casamento vem antigo. Na origem do casamento em Abraão e Sarai, ou Abraão e Sarai, e depois Isaac e Rebeca, e depois Jacó, que muda para Israel, e Raquel e Leia também. Então aí está na Bíblia Deus mostrando, Ele quer uma nação, quer um povo que seja o conquistador de almas. Como a mulher gera, é como se o povo de Deus gerasse vidas para Deus, o que é natural e compreensível, mas precisamos colocar como figura daquilo que Deus está operando. O que Ele poderia fazer sozinho, Ele quer usar outros para fazerem com Ele, porque Deus tem poder para tudo. Mas a ideia de formar um dependendo do outro, um gerando o outro, todos interligados na sua origem, para um crescimento e amor que seja eterno. Muito bem, mas percebemos também no Antigo Testamento esse aspecto da gravidade da infidelidade. Assim como alguém, uma esposa, se afastando do seu esposo, é uma infidelidade, é adultério, é uma coisa terrível, mortal, assim também o ser gerado por Deus, ou aquele que foi agregado como pertencendo à família de Deus, se afastar, é algo mortal também, muito grave. Vamos entender isso, é infidelidade e outras coisas mais que poderiam ser colocadas, trazendo grande e terrível desagrado ao esposo, ao Criador, ao Senhor, a Deus. Então observe bem o contexto geral deste assunto de matrimônio, figurando o reino dos céus. Assim nós poderíamos colocar e trazer alguns textos bíblicos do passado, como em Isaías 54, verso 4, o Senhor falando diz: não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não serás confundida, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Observe a palavra mais clara, e essa passagem é Isaías falando à nação, povo de Deus naquele tempo, casada com Deus. E se por muitas situações passou que pudesse ser algo vergonhoso, como em Sarai e depois em Rebeca, o fato de ser estéril ou não ter filhos por um tempo, assim foi também com esses dois casais. Mas quando vem o amado, o primogênito, o filho da promessa, o riso, a alegria de Deus representado em Abraão, que foi o Isaac. Mais uma mensagem em Isaac e Rebeca, nos termos de Jacó e Esaú, e depois vem a multiplicação, enchendo o reino dos céus de cidadãos, a família de Deus de filhos, para morar com Deus na eternidade. Este é o contexto que temos que ter nas Sagradas Escrituras, assim representado. Agora, chama atenção, desde já, muitas versões bíblicas estão colocando noiva, mas os textos bíblicos é desposório, casamento, bodas, núpcia, aliança. Portanto, vão entender que estamos em tempos difíceis, com versões novas alterando algumas coisas. Mas em textos bíblicos outros temos Jeremias, o assunto de Deus
com o povo de Israel. No caso, está a expressão de Jeremias, verso 20: deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Aqui o caso da infidelidade do povo de Israel para com Deus, e Deus tomava isso como algo gravíssimo. Ele entrou em um pacto de fidelidade eterna, pronto, e Israel quebrou esse pacto. Oséias capítulo 13, outra vez, menção assim, infelizmente nestas passagens, é o afastamento, o erro da nação de Israel, que devia guardar-se na fidelidade com Deus, como uma esposa a seu marido. Verso 13, Oséias 2,13: e sobre ela, Deus diz, a nação: visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas e andou atrás dos seus namorados. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei com eles aliança, com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias, e desposar-te-ei contigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Então observe bem, mas como que Deus fala para a nação de Israel, e estava totalmente desviada. Era o caso de Deus dar uma carta de divórcio, né? E arrumar outra nação, uma nação que já existisse, porque tinha nações que eram fiéis aos seus ídolos e nunca deixaram, ainda que não eram deuses, mas ao verdadeiro Deus. Que loucura! Foram infiéis e o abandonaram. Mas Deus chama de novo. Portanto, eis que eu a atrairei ao deserto e lhe falarei ao coração. Fidelidade de Deus, irmãos. Se nós podemos ser infiéis ou somos infiéis, porque poder não podemos não. Se somos infiéis, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Vocês entenderem como que a palavra do passado é a verdadeira. Deus não tem prazer, aborrece o divórcio. E o segundo casamento é adultério. Isso não foi mudado. Mas observe que nas instituições religiosas hoje estão mudando. A gravidade é grande, não é pequena não. Continuando, bodas do Cordeiro, casamento no Novo Testamento. Tem também? Tem. No nosso texto bíblico, ou melhor dizendo, no nosso texto para as classes, material de trabalho dos professores junto às classes, temos o texto que leio. Permanece a linguagem do casamento para descrever a relação vital entre o Senhor Jesus e a sua igreja, a começar com João Batista, que identifica o Cristo como o esposo, aquele que tem a esposa. Em seguida, o reino de Deus anunciado como uma realidade presente, é descrito em várias parábolas, como uma festa de bodas de casamento. Sobre alguns aspectos,
Dessas parábolas falaremos ainda no próximo tópico. Mas no momento, consideremos ainda que essa união se concretizou quando Cristo se entregou em sacrifício pela igreja, na cruz do Calvário, expressando da maneira mais sublime e gloriosa o seu amor por nós. É através do seu sangue que Jesus comprou a igreja, a purificou e a enriqueceu com todas as bênçãos espirituais. Observemos. Hoje nós temos casamento como festança. Como festança. Mas Deus fez o casamento não em uma festa, mas em um processo de dor, rasgando, agora eu vou colocar nesses termos, perdoe, rasgando Adão para tirar do seu rasgo a costela que seria a sua companheira. Por favor, percebam isso. Não teve um bolo de casamento e uma festa e cerimoniais, etc. Não. O sono profundo representando a morte, e o rasgar o lado para do seu lado sair a companheira depois chamada de Eva. Isso que é casamento para Deus. Portanto, o casamento de Jesus, na verdade, ou ele assinando o termo de casamento, foi quando ele na cruz do Calvário deu a sua vida. É o Adão dormindo com o lado aberto, para daí sair aqueles que foram comprados, resgatados para ele mesmo. Por isso, irmãos, que estamos um pouco longe nos nossos casamentos daquilo que é o casamento de Deus. É algo sério, em que Deus empenha a própria morte ou a vida, passando pela morte para que nós pudéssemos ter vida nele. Observemos a gravidade do casamento. Para alguns tratarem levianamente e já começar namoro cedo demais, é mais paixão carnal do que entendimento dos compromissos e tantas coisas erradas. Mas Jesus entrou em aliança com aquela que seria a sua companheira, a nação de Israel, o seu povo, dessa forma, dando a sua vida. Então, a aliança é assinada na cruz do Calvário. Falta a esposa assinar. E nós somos como essa esposa que devemos tomar o compromisso com ele, porque ele primeiramente assinou. Ele já deu o seu passo. Entendamos isso para entender o que é o casamento, semelhança do reino de Deus. Muito bem, observando alguns versículos, mas antes, repetindo o termo, João Batista fala desta forma no texto que apresento em João 3, 28 e 29. Vós mesmos me sois testemunhas, João Batista dizendo, de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já minha alegria está cumprida. Aí está a colocação de João Batista, mais do que clara. Não há o termo de namorado e namorada, nem noivo e nem noiva. É um casamento desposório. Efésios capítulo 5, verso 25, 26, 27. Vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Com o que Paulo representa a obra da salvação? Casamento.
Jesus, o marido que dá a si mesmo em favor de sua esposa. Então observe aquilo que nós colocamos antes: casamento é o Calvário, é a aliança. E muitos estão aguardando um bolo especial nos lugares celestiais. Lá vai ter festa, sim, vai ter muita festa, mas não é o momento do casamento. O casamento é o pacto, e Jesus entrou com a sua parte, dando a sua vida para nós, ou por nós, para termos para Ele. É o que está escrito aqui. E em Apocalipse 1, verso 5, quando se coloca lá: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Onde é que Deus teve direito sobre nós? Onde é que Jesus passou a ter direito sobre nós? Quando Ele nos resgatou. Ele pagou o preço, a sua própria vida. Onde foi isso? Calvário. É um mistério, irmãos, mas este é o casamento, algo sério, em que tem que se empenhar tudo, até a própria vida. E hoje virou banalidade, mas Deus vai requerer isso. Não vai ficar assim, não. Deus vai requerer. Estão falando isso, deixando assim, profanando as coisas que Deus fez. Mas vamos continuar na nossa lição. As bodas do Cordeiro. Num segundo tópico, falando mais ainda deste assunto: o que são as bodas do Cordeiro? O que são as bodas do Cordeiro? Passando ao primeiro parágrafo do material de classe, de uma forma resumida, apresentamos o texto a seguir. De acordo com o costume oriental, depois de feitas as cerimônias religiosas, começava-se a celebração festiva do casamento, as bodas. A festa podia prolongar-se por vários dias, dependendo das possibilidades do pai e da esposa. O texto de Mateus, capítulo 22 e capítulo 25, apresentam duas parábolas de Jesus que retratam a história de um casamento: as bodas, as núpcias, o matrimônio. Muito bem, vamos estar atentos a esse particular. Estamos no segundo tópico: o que são as bodas do Cordeiro. Aqui se colocou um costume oriental. Irmãos, para casamento há muitos costumes entre os homens, muitos costumes, mas já destaquei o princípio que Deus fez, mostrando em Adão e em si mesmo o que para Ele é o compromisso de uma união para ser para sempre, até que a morte os separe, na linguagem dos homens, porque não temos vida eterna na carne. Mas os costumes são diversos. Com respeito à festa, Rebeca não teve festa de casamento. Não tem. Mas certamente a família se alegra no casamento. Deus também se alegra no casamento do seu filho e faz uma festa. As bodas, as festas, a comemoração, a realização do casamento de seu filho. Deus também se alegra nessa união de Jesus e a igreja. E qualquer um se alegra. Só que não vamos anular a essência, o principal, que é compromisso no que se dá à palavra e que não se muda, ainda com dano seu ou até empenhando a vida. Repito outra vez. Mas continuemos. Se são vários os costumes entre os povos, não podemos perder a essência, conforme Jesus disse, como foi no princípio. É voltar à origem. Como é que começou? Tem festa ou não tem festa? Tem festa, mas no momento certo. Antes é compromisso. Continuando,
Passando a um subtópico novo, temos: quem são os convidados e as virgens? As bodas do Cordeiro. Que são as bodas do Cordeiro? Quem são os convidados? E quem é aquela que vai casar? Que na expressão bíblica de Mateus 25 são as virgens. Muito bem. Lendo o texto do material de classe, em Mateus 22, as Escrituras nos apresentam a grande misericórdia de Deus e a sua intenção de que os céus se encham. A ordem, portanto, é buscar e forçar muitos a entrarem. Uma alusão clara à persistência na evangelização e no discipulado de todos os homens. Já na parábola das 10 virgens, temos uma representação dos crentes salvos e dos crentes apenas nominais. Não são 10 pretendentes ao esposo, nem 10 igrejas cristãs que competem pelo mesmo esposo. São todos os crentes que compõem a igreja de Cristo. O número 10 apenas se refere simbolicamente à multiplicidade dos que confessam o nome de Jesus e se identificam com o Evangelho, seja em verdade ou apenas na aparência. Muito bem, observe que no casamento nós temos quais os elementos que compõem um casamento. O que vai ser o esposo, a esposa e os convidados. O esposo, Jesus. A esposa, a igreja, que são os convidados. Observe bem isso. Todos são chamados, ainda que alguns tenham um chamado especial e não estão dando importância, são chamados para fazerem parte e estarem se envolvendo neste matrimônio, que é do Criador com a criatura e a criatura com o seu Criador, uma união para sempre, eterna. Muito bem. Preciso falar algo. É virgens. O que quer dizer virgens na Bíblia? Puras. Na verdade, o casamento é de um com uma. Um homem ou uma mulher. Quem tem a vida é o homem e confia à mulher a criação destas vidas que é dada a ela. Vamos perceber isso. Mas virgem na Bíblia significa pureza, e nós temos que entender que a pureza diante de Deus é não transgredir, é não pecar, não falhar, não entrar em corrupção. Portanto, vou falar bem sério para os irmãos: todo casamento, esposo e esposa, que se guardam no casamento da forma que a palavra de Deus coloca, ela continua sendo pura, ele também continua sendo puro. A impureza é quando há infidelidade, e humanamente as pessoas tratam tudo isso na carne e não entendem o sentido moral. O princípio colocado por Deus: toda esposa que tenha 10, 100 filhos continua sendo virgem, no sentido da pureza. Por isso que Deus fala da sua igreja como pura. Mas vamos ver daqui a pouco, gera filhos. Outra observação, mas perdoa, vou colocar mais um detalhezinho. Por não compreender esse assunto de pureza virgem, aí coloca que é noiva. Mas é uma falha de entendimento do princípio. Não é a carne que define a virgindade ou não, ou a pureza ou não. É primeiramente o coração, a vida. Isso que nós precisamos entender e que Deus valoriza. Muito bem. Outra coisa,
Aqui fala de muitas mulheres para um mesmo homem. Não, casamento para o homem é um homem e uma mulher. Só que Deus representa muitas vezes de muitas formas e às vezes com muitas mulheres. Mas na verdade todas as mulheres é a mesma igreja. Refere-se a uma nação só. É o Criador unido a uma nação, que é uma multidão de pessoas. Por isso, não vão entender que aqui está casando com 10 virgens. Quantas mulheres para um homem só? Não. Todas elas simbolizam a igreja, uma unidade com o esposo. Por isso que a nação é um só povo e um só Deus, um esposo e uma esposa, formada de uma multidão. Isso que precisamos compreender. E o assunto não é carnal, é união, fidelidade um para com o outro para toda a eternidade. Assim como temos esse aspecto aqui, vamos olhar também a palavra nos textos bíblicos de Timóteo e Mateus. Em Timóteo, primeira carta, capítulo 2, verso 1, está escrito: admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O destaque aqui é que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui estão os convidados. Entendamos isso. Aqui estão os convidados, que estão sendo chamados para formar a igreja, a esposa do Cordeiro. Os convidados, eles mesmos são as virgens, são aqueles que vão fazer parte, entrar no pacto com o Criador de uma fidelidade e união eternas. Isso que nós precisamos compreender. Por isso que Paulo fala aqui: a proposta, a chamada é para todo mundo. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem aceitar a proposta de casamento de Deus, assine os termos, que ele já assinou e já deu sua vida por nós. Só falta a nossa parte, digamos assim. Por isso o evangelho tem que ser proclamado. E a palavra nas parábolas em Mateus 22 é: força-os a entrar, insiste, até que se incomodem mesmo, mas insiste, é bem para eles. Quando estiverem dentro, eles vão te agradecer você ter insistido demasiadamente. Demasiado enquanto não aceitam. Quando provam, aí muda, vão agradecer. Muito bem. Mateus 28, 18: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então observe aqui, a ordem é para todas as nações, mas vamos entender, muitas nações, mas Deus só casa com Israel. Outros querem estar fazendo parte de Israel, então pode vir. Quem vier para a nação de Deus, ser da esposa do Cordeiro ou parte dela, Deus aceita. Só entrar na obediência aos seus mandamentos. E os que estão já, tem que recebê-los como natural. Por isso que nós estudamos antes a lição. A igreja, o Israel de Deus, é em espírito, e não mais na figura da carne, no Israel, povo, nação. Ali é na terra de Canaã. Aquilo foi figura. E a realidade, o reino de Deus, a esposa, a igreja, está no meio de vós. Não vem com aparência exterior. Se você um dia dizer, só tem eu, Jesus, como Elias chegou um dia a dizer, Jesus, não, tem 7.000 mais
fiéis, formando a nação com a qual estou comprometido em união eterna. Então vamos entender esse particular, irmãos. A salvação é para todos, por isso a parábola fala bem claro desse particular. Mas entendendo, os chamados para as bodas são ao mesmo tempo os que vão formar a esposa, a nação, a igreja com a qual Deus se une. Porque Deus não é um homem, irmãos, para casar com uma mulher. Deus é super ultra, não dá nem para falar. E ele então une-se com a coletividade, a nação de Israel. Muito bem. Assim como nós temos esta colocação, ou pergunta o que são as bodas do Cordeiro, vou entender, é o reino dos céus, noutra explicação para nós. Lembrando de como Deus comparou, ou Jesus expressou ser o reino dos céus, nós temos as muitas parábolas. O reino dos céus é semelhante ao semeador. O reino do céu é semelhante à rede de pescar. O reino do céu é semelhante, me ajudem, a mais o que? Ao fermento na massa. O reino dos céus é semelhante ao homem que achou um tesouro no campo. O reino dos céus é semelhante, e me ajudem, que vocês vão encontrar mais uma ou outra parábola que é representação dos céus. Mas agora, o reino dos céus também é, e repetidamente, mais de uma vez, casamento. Casamento, união do Criador com a criatura. Tudo que existe foi feito por Jesus e para Ele, e por Ele subsiste. E Ele quer estar unido com essa criação. E não é matéria, não é globo terrestre, não é universo, sistema solar. Não, Ele quer você. Você é a prioridade de Deus, é o que tem valor. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Salomão já viu isso. Porque uma alma tem algo para a eternidade, que vai viver para sempre, mas esse universo vai passar. Continuando nosso estudo, no segundo tópico, o que são as bodas do Cordeiro? Porque as palavras esposo e esposa? Porque esposo é esposa. Num outro parágrafo, dentro da nossa lição, no tópico 2, que são as bodas do Cordeiro, começo uma parte do terceiro parágrafo aí na lição. No Oriente, o noivado era tão sério quanto o casamento. A mulher prometida a um homem era chamada esposa, e apesar de ainda não estar unida fisicamente ao marido, era obrigada à mesma fidelidade como se estivesse casada. A igreja é a esposa de Cristo. Porque vamos colocar alguns itens aqui, um primeiro, um segundo, um terceiro. Mas vamos parar primeiro nesse aspecto. Quando havia o compromisso, era desposório, era comprometimento. E às vezes não tinha um namoro de um e com o outro, não. Os pais decretavam com quem José ia casar, com quem Maria ia casar. Já está estabelecido. Uma vez que os pais deram a palavra, a jovem, mas vão entender também, o moço também estavam dentro de um compromisso de fidelidade para com a pessoa com que já estavam pelos seus pais comprometidos. No caso, a gente cobra muito da mulher essa fidelidade. Não se fala muito da fidelidade do homem, porque na verdade tinha que ser natural, porque é a fidelidade de Deus que ele deveria estar representando. Está claro isso? E Deus não é infiel. Ele deu a palavra de casamento para a igreja, acabou, não tem mais outra não. Quem quiser que venha ser igreja. Deus não vai casar com dois povos, não. Deus não criou bigamia. Por isso o Israel que exista, que alguém separa da igreja, que existe, é um só, é uma nação só. Isso que precisamos compreender.
com base no próprio casamento. Mas por que as palavras esposo e esposa? Nesta colocação nossa, dentro do nosso material de classe, primeiro, por quê? Está comprometida com o Senhor Jesus, foi comprada, outro termo, e pertence ao que pagou o preço. Acabou. O Pai da altura, o Pai das multidões, o Pai celestial já determinou que Jesus vai casar com a igreja. Por isso que a igreja, a nação santa, o Israel ou Jerusalém, é representada em Apocalipse por uma mulher. Não é duas não, é uma. Apocalipse capítulo 12. Muito bem. Então a igreja está comprometida. Por isso a esposa está desposada. Quem dera que muitos jovens que estão apaixonados aí, em vez de namorar fora de época, dessem, a palavra de compromisso de desposório. Aí ela continuava na casa dos pais, na sua formação, aguardando o tempo adequado, e ele tivesse tratando de estudar e progredir na área profissional, para depois, estruturado, buscasse a jovem, pronto. Mas fica namorando, fica pegando fogo por aí, fora do tempo. Quem dera que houvesse namoro desse tipo do passado. Maria, você é do José. José, a Maria é sua. Cada um para o seu canto, tratando de progredir, estruturar-se para depois formar a família. Mas as coisas estão inversas. Primeiro uma coisa, para depois lembrar, saber, descobrir, ter a surpresa de casamento é coisa séria. Pronto. É o que muitos se impactam depois. Na verdade, tinha que se impactar antes, entendendo o que é o casamento, ao ponto dos apóstolos dizerem: se é assim a condição do homem, melhor não casar. Mas continuemos. Textos bíblicos que nós queremos apresentar agora. Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, que era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Observe, ela é chamada desposada, prometida em casamento, compromissada com alguém. E ele, marido. Era assim a seriedade do compromisso. Não falo de namoro não, viu gente? Nem noivado. Já fala casamento, comprometimento, um dado ao outro, e pronto, final. Agora, por que ele quis fugir, sair, escapar? Porque ele olhou, viu que ela estava grávida e falou: não fui eu. Se ele abre a boca, iam apedrejar Maria. Iam apedrejar Maria. Então ele, sendo justo, não querendo para ela esse mal, não sabendo coisa alguma, preferiu ser achado como injusto, infiel, e se mandava para ir embora. Ele ia ficar com mau conceito e ela resguardada. Olha o que é amor, irmãos. Prefere o dano do que causar o dano, ainda que tivesse talvez direito, humanamente falando. Aí Deus fala com ele: não tema receber Maria, que isso aí não é coisa de homem, não é infidelidade, é uma obra de Deus. E observa o respeito dele, que ele assume o desposório, mas não tem contato com ela, enquanto que aquele que foi gerado por Deus viesse à luz. Nobreza, né, irmãos? Nobreza.
Mas voltemos ao assunto. Casada, Maria. José, casado. Esposo e esposa, marido e sua companheira. Pronto. Em Timóteo, 2 Timóteo 2, verso 19: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Você é igreja? Então toma compromisso. Aparte-se da iniquidade, da prevaricação, do adultério, da infidelidade para com Deus. Senão você será adúltero aos olhos de Deus. Agora coloca o Tiago aí, capítulo 4. Como é que ele chama a muitos? Como é que ele escreve lá no capítulo 4, a carta de Tiago? Adúlteros e adúlteras, não sabeis que o amor ao mundo é inimizade contra Deus? Então, se alguém ama o mundo, as coisas do mundo, está em adultério com Deus, está fora da fidelidade. Então observe que casamento é compromisso. Esposo, Jesus, que compromisso ele tem? Deu sua vida. E a igreja tem que ter o compromisso. Aí é chamada desposada. Esposa. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Qual é o dito dos seres celestiais quando Jesus é apresentado? A palavra diz: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação. Aqueles pelo qual Jesus deu sua vida são dele. Vamos ser fiéis então a ele. Somos dele. Ele nos comprou para uma vida eterna com ele. 1 Coríntios 6, verso 20: porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então essa palavra é firme, por isso que é esposo e esposa. Se nós observarmos, irmãos, o livro de Oséias, é fora da nossa tradição aqui, né, irmão? É fora do nosso costume. Mas a ordem de Deus para Oséias foi: vai e compra uma esposa para você. Pronto. E ele foi para comprar esposa. Mas porque Jesus também pagou um alto preço por uma esposa. Para nós seria ridículo isso, né? Mas não é tão ridículo assim não, tanto que tem na tradição no mundo o tal do dote, que muitos se esqueceram do dote. O jovenzinho não tem nem tostão no bolso e já quer casar. O senhor podia chegar para ele que deu dote. Vai trabalhar, depois você vem buscar a Marinha. Perdoe dizer desse jeito, parece uma brincadeira, né? Mas é sério, irmãos. O pessoal está esquecendo o bom das tradições, o certo das tradições, e essa confusão que nós temos aí. Gente que não tem, está no coeiro ainda, na fralda, costumo dizer, e já estão aí se agarrando, dizendo que é paixão para casar. Para casar, não, é outra coisa aí. Porque casamento não é isso. Muito bem. Continuando, repartia esse parágrafo em 3 partes. Na lição As Bodas do Cordeiro, o que são as bodas do Cordeiro? O outro subtítulo ainda: por que as palavras esposa e esposa? Primeiro, porque é compromisso. Não pertencemos a nós, fomos comprados, somos dele, acabou. Aí a esposa tem compromisso com o esposo porque ela foi adquirida. Item 1. Segundo item: 2. Em espírito formam um corpo com Cristo, assim como um casal se une pelo casamento e forma um corpo em carne. Paremos. Isso aqui vocês entendem, né, irmãos? Quem é que não entende isso?
e os dois serão uma só carne. É princípio de Deus. Casamento entre os homens é uma mulher, um homem, e os dois serão uma só carne. Agora vamos para o lado espiritual. Jesus, a igreja, casamento, os dois vão formar o quê? Aí não é carne. Um corpo é espírito, não é coisa carnal, física, é espiritual. Pam, 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 pam. E agora? Se forma um corpo, com licença, senhores e senhoras, amados irmãos e irmãs, se forma um corpo, a igreja então é esposa. E não estão separados, é para estarem juntos. Isso nós precisamos entender. Não é coisa que eu estou falando, está na palavra. Para isso vão ler os textos bíblicos. Qual o texto bíblico, por exemplo? 1 Coríntios capítulo 12, que todos nós conhecemos muito bem. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Pronto, estamos casados, irmãos. Com quem? Com o nosso Criador, com aquele que nos comprou para si. Formamos um corpo com Ele. Somos células espirituais do corpo de Cristo, que eu não sei como falar. E Ele diz que Ele é a cabeça, e nós somos o corpo, os membros. Então não é uma coisa que vai acontecer, está estabelecido. Somos hoje. Agora vou falar claro também. Se muitos não atingiram este ponto, estão atrasados. Estão querendo namoricar Jesus, e Jesus não está a fim de namoricar, não. Tem que ser que nem Isaac e Rebeca. Isaac viu Rebeca, amou-a e pronto, casados, formando um corpo. Foi imediato. Assim é conosco. Quando nós nos damos a Cristo Jesus, se diz aí, né? Quando a gente aceita Jesus. Não, é quando a gente se compromete com Ele. Levanta a mão, quem quer. Pronto, casado. Vai juntar-se um corpo? Bom, Jesus está ansioso para formar um corpo em espírito. Essa é uma célula do corpo espiritual, do qual Ele é a cabeça. Não dá para a gente falar muito, mas espiritualmente falando, porque a gente não entende. As coisas carnais, materiais, físicas no mundo, a gente não entende direito. Vai falar desse espiritual então? Mas o sentido é esse. Somos células de um corpo espiritual, do qual Cristo é a cabeça. Então, a igreja está casada. Ah, mas eu não formo um corpo com ele, não estou casado com ele ainda. Bom, problema seu. Porque direito sobre você ele tem. Você que está demorando, cocheando em dois pensamentos. Fica no mundo, assina o compromisso de casamento com Deus, ou está protelando demais. Continuando em Romanos 12, verso 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós mesmos nos ajudamos. Ó, quão bom e só que os irmãos vivam em união, um ajudando o outro, um ligado ao outro, e todos nós ligados à cabeça que é Cristo. Por isso é importante na igreja a união, a consideração de cada irmão para cada outro irmão, das irmãs, e todos reciprocamente, na fé, na caminhada, no exercício ou ministração dos dons,
Isto é o viver do corpo espiritual de Cristo. Muito bem. Passando agora à terceira repartição desse tópico que temos, ou subtópico, porque as palavras esposo e esposa gera filhos. A igreja, você, meu irmão e minha irmã, tem que gerar filhos para Deus. Lendo, gera filhos, sendo comparada a uma mãe, pela qual vem à luz os que convertem a Cristo. Você já ganhou uma alma para Jesus? Estou perguntando. Responde para você mesmo aí. Já ganhou uma alma para Jesus? Então você já gerou. Como igreja você já gerou alma, vida para Cristo Jesus. Assim como a célula gera outra célula, e o corpo vai se edificando até a estatura que Deus determinou. De onde vem as células? É célula gerando células. Então nós somos a igreja porque somos membros do corpo, mas nós temos que a obrigação de gerar. E ao mesmo tempo que, observem, o corpo gera, as células se multiplicam, a igreja é chamada a mãe, porque é o corpo que gera. E naturalmente, se ligado à cabeça, gera de Cristo. Muito bem, texto bíblico que já pode colocar, está primeiro em Isaías 54, outra vez, agora verso 1 até o verso 3, quando Deus fala à nação de Israel: canta alegremente, ó estéreo. A estéreo aqui é Israel, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Olha que palavra. Na visão de Deus, ou na falta de entendimento do povo, Deus nos abandonou, estamos só, somos viúva. Tem uma expressão bíblica assim. Mas é que o Senhor representou em Sara e em Rebeca, estéreis, por um bom tempo, mas vai chegar o dia de gerar. E a ordem de Deus em Isaías é: amplie o lugar, porque você vai gerar, vai transbordar à direita e à esquerda. Se gera, está casado, mas só gera quando tem contato, quando forma um corpo. Portanto, a igreja de Jesus, que tem a obrigação de gerar filhos, já forma um corpo com ele, aí sim pode gerar. Por isso, voltemos ao evangelismo. Se você for só para evangelizar, não é bom. A ordem de Deus é de 2. Quais 2? Eu e o irmão ali. Não, vocês 2 são a igreja. Todos nós somos a igreja. Mas quem que é o segundo então? É o próprio esposo, Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Recebereis do Espírito e ser-me-eis testemunhos. Aí vocês serão fecundos. Ou seja, tem que sair com Jesus. Se for a irmã ou o irmão com Jesus evangelizar, está garantida a possibilidade de gerar vidas para Deus. Mas se for a igreja inteirinha e Jesus ficar aqui na igreja, a mulher sozinha não gera. A igreja sozinha não gera.
Por isso a palavra lá em Apocalipse 22:17, o esposo e a esposa, ou o esposo e a igreja, Jesus e a igreja diz: vem. E quem ouve, diga: vem. Ou seja, o processo de trazer almas para o reino dos céus. Muito bem, passado isso, nós temos em Gálatas capítulo 4, verso 19, Paulo falando: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que Paulo está dizendo? Que ele é como uma mulher que está em gestação, ansiosa para ter o filho que vem à luz. Paulo, sim, mas espiritualmente, ele pregando aos povos, aquelas comunidades e igrejas, às igrejas dos Gálatas, ele diz que está querendo que eles nasçam de vez para a luz do Evangelho. Já pregou para eles, já estão formados em comunidades isoladas do mundo, mas ele não preocupa-se, que parece que ainda não vieram à luz. Então Paulo é um modelo de um homem de Deus que já era igreja, não só fazia um corpo com Cristo, como também gerava filhos. Portanto, irmãos, quem gera filhos, quem ganha almas, sábio está sendo esposa mesmo de Jesus, está sendo igreja, tem vida em si e pode transmitir vida. Entenderam isso? Então a igreja não é noiva no sentido comum de hoje. A igreja é esposa, forma corpo e gera filhos. Depois o texto em Gálatas, verso 26 em diante: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. Verso 26: a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegre-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais das que têm marido. Estou repetindo para lembrar. Jesus disse, quando lhe perguntaram: são muitos que se salvam? São muitos que se salvam? Então os filhos da luz são poucos. E tem gente achando que a maior igreja que é a certa que vai para o céu. Se for por maioria é perigoso, porque o número dos que se salvam são o menor número, vamos dizer assim. E voltando a repetir, verso 28: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. O filho da promessa, aquele que abençoaria e daria filhos ao Abraão terrestre, ou Isaque, com Rebeca. Mas ao pai da altura, quem geraria filhos é o Isaque, o filho amado, que representa Jesus. Verso 31: de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Quem é a nossa mãe? Não é a Assembleia de Deus, não. Quem é a nossa mãe? Não é a Convenção Geral, não. Quem é nossa mãe? Igreja Romana? Não. É a Maria, esposa de José? Também não. Quem é nossa mãe? A igreja, nação espiritual, o Israel de Deus, falado em Apocalipse como a Jerusalém celestial. Então, por favor, entendam isso para continuarmos o nosso estudo. 3. Características das bodas. De acordo com a parábola das 10 virgens, as bodas se dão à meia-noite. Esta expressão representa o clímax da esperança da igreja. É quando o esposo vem ao encontro das virgens, ou o rei entra para ver os convidados.
Em outras palavras, é quando Deus terá julgado o mundo dos ímpios e a igreja estará pronta para se encontrar com Cristo. Este evento acontecerá no céu, pois é o lugar mais adequado para o encontro de Cristo com a sua igreja glorificada. Por outro lado, observemos que as bodas já estão prontas. Mesmo agora, quando evangelizamos, falta a casa se encher e os que vieram se prepararem. Perdoe dizer assim, irmãos, falamos que a boda não vai ser no céu. Na verdade, as bodas já estão existindo. Só que no céu nós vamos comemorar, festejar a multidão de filhos que existem. Não é festa pela união, é festa pela multidão de filhos na eternidade. Por isso que a palavra diz: há mais festa no céu por uma alma que se chega. Versículos bíblicos, irmãos, temos muitos. Apocalipse 19, 6: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos, alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Apocalipse 2, 21, verso 2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. É o verso 9. E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Essas são as bodas, e esses são aqueles que vão estar com Deus na eternidade, sendo, na verdade, vamos dizer assim, a multidão dos salvos. Ainda temos outros versículos, como Isaías 55, verso 1: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, a salvação é dada, sem dinheiro. Compra sem dinheiro, é o compromisso assumido com Cristo. Verso 6 de Isaías 55: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, antes que a porta da graça se feche. Apocalipse 22, 17: e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Em 2 Coríntios 11, verso 2, Paulo dizendo: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a seu marido, a saber, a Cristo. Em Filipenses 1,6: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, muitos de nós já somos igreja, tal qual está escrito que quem aceitou Jesus tem vida eterna. Assim também quem aceitou Jesus já pode ter de fato com ele formado um corpo e em espírito, e já pode gerar. Já pode gerar. Isso que nós precisamos estar entendendo. Mas por que ainda estamos na terra? Porque tem uma chamada de Deus para gerar filhos. Vamos gerar, é agora que se gera, porque no céu não vai ter geração de filhos, não consta isso. Então, novas almas nascendo para ir para o céu, se aceitarem Jesus, é se a gente gerar. Pode ser os nossos filhos carnais, primeiramente, lógico, mas os outros também, que estão na face da terra. Então, muitas coisas para serem colocadas, irmãos, e parece que o tempo, enfim,
parece muito pouco para este assunto que pensávamos que seria curto, suficiente nesse horário. Mas continuemos um pouco mais. Terceiro tópico: as condições para participar das bodas. A parábola já mostra para nós alguma coisa. Lendo o texto de material de classe, tópico 3, as condições para participar das bodas. As bodas representam a celebração da união entre Cristo e a igreja. Tanto os convidados como as virgens se referem à mesma classe de pessoas, os que são convidados a participar do reino de Deus. Contudo, aí também vemos uma distinção clara entre aqueles que respondem sinceramente, pela graça de Deus, ao chamado do Evangelho, e os falsos crentes. Ou seja, de muitos chamados são virgens, mas não têm azeite nas suas vasilhas, não vão participar dessa união com Cristo. Na verdade, não participam no presente. Ou são os convidados que foram chamados, mas não deram importância. O Evangelho chegou a eles e ouviram de mau grado. Semente no caminho, semente entre os pedregais, semente entre outras árvores. Todos morreram. Nós temos que ter cuidado e dar atenção ao Evangelho. Continuando, as condições para participar das bodas. Numa colocação que à frente, os crentes insensatos. Na parábola é dito: há crentes insensatos, virgens loucas, convidados que desprezam o convite. Essas duas classes são uma realidade espiritual na igreja de Cristo. Na parábola das virgens, as loucas representam os cristãos que não agem racionalmente em sua vida de fé, sendo descuidados com a vigilância e a espiritualidade. Coloco agora: santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Corresponde àquele que na parábola dos convidados foi surpreendido, não vestindo traje nupcial ou sem azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Aí temos os textos bíblicos, como em Lucas capítulo 12, versos 34, 35, 36, que dizem: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Atenção, cuidado, vigilância, oração. Tópico 3 é o que estamos tratando: as condições para participar das bodas. Os crentes prudentes é o que devemos ser. E já colocar de certa forma, se tem uma negação, existe uma afirmativa no item anterior. Mas reforçando, as virgens prudentes tinham vasilhas e lâmpadas, e o principal elemento, o azeite, o Espírito Santo. Os convidados tinham de estar trajando vestes nupciais, que representam a justiça dos santos, adquiridas pelo sangue de Cristo. Aí, palavras de exortação, orientação, temos nas Escrituras, como Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Apocalipse 3,18: Deus fala conosco: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Aconselho-te de mim que compres. Deus está pronto a vender, mas só que lá em Isaías diz: é sem preço e sem dinheiro. Comprar sem preço e sem
dinheiro, é pela graça. Apocalipse 7,14. E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são aqueles que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Tantas palavras para falarmos. Escatologia, últimos acontecimentos, acontecimentos do fim. É Deus chamando pessoas para compor a nação, povo seu, chamado igreja, ou Israel espiritual, Israel de Deus, para estar com ele numa união eterna, simbolizada no casamento. E se avançamos no processo, progredimos no processo, nós não estamos de namoro, nem de noivado, estamos formando um corpo com Cristo e já gerando filhos, os filhos da fé. E agora esperamos a eternidade para nos alegrarmos no sossego, que por enquanto a igreja está em dores de parto. Dores de parto. Ou seja, para a gente ganhar uma alma, irmãos, é luta. Então as irmãs aí grávidas, né, vão passar pelo processo das dores, sim, mas vem a alegria maior. Aquilo que foi gerado, no caso humano, aquele ou aquela que foi gerada, que é a nossa alegria. A Deus tem essa alegria, ainda que em meio a grandes lutas, uma alma vem ao Evangelho e é salva pela fé. Mas nesse processo vamos avançar, já concluindo, já temos material para concluir, e nosso material de classe coloca ainda: pela pregação do Evangelho, somos convidados a participar do mais glorioso evento e da maior e mais duradoura festa que possa existir, as bodas de Jesus e a igreja. Não subiu ao pensamento do homem o que ele tem preparado para os fiéis. Compensa toda sorte de esforço ou renúncia para alcançar esta glória. Ou seja, o casamento é já, mas lá na eternidade com Jesus é a alegria da família reunida. Lá não vai gerar mais filho, não. Lá a família vai sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. É a alegria da família reunida. Mas o casamento e o fruto do casamento é agora. Isso que nós precisamos compreender. Assim, irmãos, nós temos encerrado o nosso assunto, passando por esta conclusão que está no material de classe. Lembrando que o nosso textuário foi: regozijemo-nos e alegremos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Se nós não nos aprontarmos, nós não seremos a igreja do arrebatamento. Mas lembre-se que estão no pó da terra muitos que estão dormindo, e são a igreja, e que vão despertar para subir ao céu. Essa é a realidade que temos. E para tudo isso nós discorremos nosso assunto, as bodas do Cordeiro, pelo nosso esboço com os 3 tópicos: a figura do casamento nas Escrituras, o que são as bodas do Cordeiro, as condições para participar destas bodas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.